Vivo apresenta. O que tem a ver uma civilização antiga na Turquia, cavalos, congestionamento e elevador espacial? A gente explica. Quando as cidades começaram a ser inventadas, o conceito de rua ainda não existia. Um dos primeiros assentamentos humanos foi o de Çatalhöyük, na Turquia, cerca de 6.700 a.C. Essa pequena cidade praticamente não tinha ruas. Os prédios, que tinham vários andares, eram grudados muro com muro e as entradas eram pelo teto. Pula 4 milênios pra frente e a gente tá em 2600 a.C., no povoado urbano de Mohenjo-Daro, no Paquistão. As ruínas desse lugar revelam um grande salto tecnológico. Ruas que se cruzam em ângulo reto. Eles ofereciam o melhor campo de visão possível de todos os lados. Além disso, eles uniformizaram as conversões necessárias para você chegar a qualquer ponto da cidade. É por isso que, até hoje, o planejamento urbano prioriza uma grade viária com ruas paralelas e perpendiculares. Só que, por muitos séculos, as estradas do mundo foram ermas, largadas e inseguras. Isso só começou a mudar na Europa a partir do século XIII, e por um motivo muito específico: o transporte de informações, ou melhor, os correios. Os mensageiros iam até os estábulos e pagavam por um cavalo, que podiam usar por um certo período. Quando esse tempo acabava, eles só devolviam o cavalo em outro posto. Durante muito tempo, o transporte de informação foi tão ou até mais importante que o de mercadorias. Por isso, muitas estradas foram criadas e desenvolvidas. Depois dos cavalos vieram as carroças, cerca de 5.000 anos atrás. Então, em 1886, um alemão chamado Karl Benz inventou o primeiro carro. Lá no começo do século XX, as primeiras montadoras foram responsáveis por um lobby muito forte, para que as ruas e as estradas fossem ampliadas e melhoradas. O Henry Ford costumava ir acampar com os amigos famosos dele, levando uma equipe de fotógrafos, para mostrar como era incrível se deslocar para longe das cidades. Era uma forma de fazer as pessoas comprarem mais carros e de constranger os governos a construírem mais estradas. E olha que deu certo, viu? Em 1914, a Ford estava vendendo 200 mil carros por ano. E a força da indústria automobilística, somada à praticidade do deslocamento sobre rodas, fez com que as cidades passassem a ser desenvolvidas em torno dos carros. E o automóvel passou a ser atrelado a uma ideia de status social e de realização. Resultado era carro e pista para todo lado. Mas deixa eu te contar uma história. Nos anos 60, foi construída no Texas uma rodovia chamada Katy Freeway. Ela conectava a capital, Houston, aos subúrbios. E com o passar dos anos, a Katy Freeway sofreu um aumento severo na demanda, e no começo dos anos 2000, era a segunda via mais congestionada do país. A solução do governo: adicionar mais pistas. Foi aprovado um projeto gigantesco de 2,8 bilhões de dólares, que expandiu a Katy Freeway. Antes ela tinha entre 6 e 8 pistas. E depois dessa expansão, em 2008, ela passou a ter entre 22 e 26. Isso mesmo, 26 pistas no ponto mais largo, uma das maiores rodovias do mundo. Agora, deu certo? Bom, nos primeiros anos, até que sim. O tempo do trajeto diminuiu na rodovia, mas o estudo de 2014 mostrou que o tempo do trajeto, na verdade, aumentou, chegando a ser 25 minutos mais longo. Ou seja, era quase 3 bilhões de dólares que não serviram para nada. Mas por que isso aconteceu? A gente pode dizer que a expansão da Katy Freeway não levou em conta o fenômeno da demanda induzida, ou do trânsito induzido. É um princípio bem simples e comprovado cientificamente. Ele diz que criar mais ruas piora o trânsito em vez de aliviar, porque traz mais demanda. Ou seja, quanto mais rua, mais congestionamento. E sabe como a gente descobriu que isso é verdade? Porque o inverso também se provou verdadeiro. Em 2011, a Coreia do Sul executou o projeto de restauração de Changhae-cheon. Esse era o nome de uma rodovia elevada com mais de 5 quilômetros, que foi construída lá nos anos 50. Antes da restauração, ela transportava mais de 168 mil pessoas por dia. O bairro estava arrasado, sujo e poluído. E com essa restauração, a rodovia foi eliminada e o rio que estava debaixo dela voltou a ver a luz do dia. Para resolver o fluxo de pessoas, algumas regras de trânsito tiveram que ser instauradas, e também teve integração de ônibus e de metrô. Resultado: Changhae-cheon passou a ser uma área vibrante, com o rio funcionando como um corredor verde. A poluição diminuiu e a qualidade de vida melhorou. E vem cá, você já ouviu falar do elevador espacial? É um trilho gigante e vertical com mais de 100 mil quilômetros, que iria da Terra até algum ponto da nossa órbita, que ia servir para levar as cargas e pessoas até o espaço.
Em teoria, se ele pudesse ser construído, ia diminuir bastante o custo das viagens espaciais. Em 1979, o famoso escritor de ficção científica Arthur C. Clarke disse, abre aspas, o elevador espacial vai ser construído 50 anos depois que pararem de rir a respeito. Fecha aspas. E olha, já pararam de rir a respeito. Na verdade, tem bastante gente nos Estados Unidos trabalhando nisso hoje em dia. O desafio agora é encontrar um material que seja 50 vezes mais resistente que o aço para atender aos requisitos dessa construção. Vai ser difícil, mas um dia vai acontecer. E aí a gente pode simplesmente pegar um elevador para ir ver as estrelas. Carroça, ruas largas, quarteirões em ângulos retos, elevador espacial. O que essas invenções têm em comum é que elas surgiram de necessidades. E agora, mais de um século depois do carro ser inventado, está surgindo uma nova necessidade, por algo mais eficiente, mais inclusivo e mais limpo. É um novo desafio para novos tempos. E você sabia que a Vivo é ligada em tecnologia, mas sabia que a gente também tem uma casa própria, toda high-tech? Em 2019, foi aberta a primeira Casa Vivo, um espaço inovador que oferece uma experiência imersiva com as últimas novidades em tecnologia e conectividade. E ela é um ambiente interativo, onde os visitantes podem experimentar produtos e serviços da Vivo. E tem de tudo. Com internet de fibra dá para navegar na internet com alta velocidade e total estabilidade. Com a TV por assinatura dá para ver os seus programas favoritos, com qualidade de imagem e som impecáveis. Graças à internet móvel, você pode fazer ligações e navegar na internet com a melhor cobertura, e com os dispositivos inteligentes, você pode controlar a sua casa com a voz, até mesmo automatizando as suas tarefas. Aqui a gente oferece muito mais do que telefonia. Rolam vários eventos de lançamento dos novos produtos e serviços da Vivo. Então, se você também tem uma mente inovadora, acesse a nossa plataforma de carreiras na descrição e venha inovar com a gente.